Olá! Hoje vamos falar sobre a estrutura do texto dissertativo argumentativo voltado para a estrutura do Enem. Porque, como sabemos, o Enem é um vestibular muito peculiar, muito próprio, e a redação ela não fugiria disso, ela também é muito própria. A primeira coisa que a gente tem que ter em vista quando falamos do Enem, falamos da redação do Enem, é que temos critérios avaliativos. E a redação ela precisa estar dentro desses critérios avaliativos. Que critérios são esses? Adequação à norma padrão, tema e estrutura, ou seja, estrutura, texto dissertativo e argumentativo. Coesão e articulação, coerência e argumentação e propostas de intervenção. Introdução do texto dissertativo argumentativo, né? Que é um texto que é formado por introdução, desenvolvimento e conclusão. E agora, como que isso se organiza quando pensamos na redação do Enem? No Enem, a introdução ela vai aparecer já com um quê de argumentação. Você já aparece na introdução colocando o seu posicionamento em relação àquilo. Então você vai começar a escrever, você vai apresentar a ideia para o seu leitor e você já vai colocar o seu posicionamento em relação àquilo. Você já vai dizer se você considera aquilo correto, se você não considera aquilo correto, se você considera aquilo bom, se você considera aquilo ruim. Você já tem que se posicionar, porque a redação ela precisa ser como um todo argumentativo. Passou disso, chegamos ao desenvolvimento. E aí a gente precisa voltar lá na questão dos parágrafos e pensar o seguinte: a redação do Enem ela vai de 0 a 30 linhas. De 20 a 25 linhas, nós temos ali um ideal de quantidade de linhas para escrever. Se a gente está falando de quantidade de linhas e se estamos falando de desenvolvimento, vamos pensar o seguinte: um bom parágrafo, ele tem, em média, umas 5 linhas. Por quê? Porque um parágrafo curto, ele tem de 3 a 4 linhas. Um parágrafo médio, ele tem de 4 a 5 linhas. E um parágrafo longo, né, ele vai ter mais linhas e por aí vai. Então, se nós estamos falando de um parágrafo médio e fazer uma média aí de quantas linhas que vai ter na nossa redação, nós vamos pensar em mais ou menos uns 4 parágrafos, que vai dar uma média ali de 25 linhas por aí, ou de 5 parágrafos, se a gente pensar em cada parágrafo com 5 linhas, vai dar uma média de 25 linhas também. Então, nós temos que ter, em média, 2 a 3 parágrafos de desenvolvimento, que é o parágrafo de argumentação. Lembrando que, como eu falei antes, a introdução também tem o seu quê de argumentação. Não é apenas o desenvolvimento que tem o seu quê de argumentação. Quando você chega no desenvolvimento, que são os parágrafos de argumentação, vamos dizer que nós temos 2 parágrafos de argumentação para resolver. Nós vamos desenvolver aquela ideia que nós apresentamos e desenvolver aquela postura que nós tomamos lá na introdução. Por quê? Porque se a gente mudar de ideia no meio do texto, nós estaremos sendo incoerentes e estaremos falhando com o critério de coerência. Vamos abrir o parágrafo de desenvolvimento e vamos começar a argumentar sobre aquele determinado assunto. Como é que a gente faz essa argumentação? Por meio de exemplos, por meio de elementos argumentativos que dão força à nossa redação argumentativa, de modo que ela fique uma redação consistente. Ela precisa ser uma redação consistente. Você precisa mostrar para o seu leitor que você não tirou aquelas ideias do nada, que você tirou aquelas ideias porque você é um estudante que se aplica, que pesquisa, que sabe dados, que sabe exemplos, que sabe questões de outros países que podemos relacionar com problemas do nosso, por aí vai. Então, desenvolvimento 1, desenvolvimento 2. Fizemos 2 parágrafos argumentativos, levando em consideração essas questões. Tem que ter muito cuidado, senão a redação fica expositiva e perdemos no critério de tema e estrutura, né? Porque a redação é argumentativa, não é expositiva. Então, se você escreve uma expositiva, você já perde nessa questão aí. E também perdemos na questão da coerência e argumentação, porque a redação é argumentativa. Se você faz uma redação expositiva, você não argumentou. Então, você perdeu em 2 critérios. Você perdeu no mínimo 200 pontos. Então, o seu 1000, ele vai ficando cada vez mais longe. Agora, vamos à conclusão. Que quando falamos da redação do Enem, nós não falamos de conclusão, nós falamos de proposta de intervenção. Eu não posso chegar ao final da redação do Enem, ao último parágrafo, concluindo o meu pensamento, ou então deixando uma pergunta ao final para que o meu leitor fique reflexivo. Quando eu chego ao final da redação do Enem, eu preciso resolver o problema sobre o qual eu falei. O nosso tema do Enem é um problema.
Nós vamos falar sobre o problema e no final nós vamos propor uma solução para ele. Então eu preciso ter uma solução que ela é viável, ela é possível e ela é criativa. E mais, o ideal para alcançar o 1000 é que você faça pelo menos 2 propostas de intervenção. Sendo que essas propostas de intervenção não podem ser as pessoas precisam se conscientizar e por aí vai, porque é muito pouco, né? Não é interessante. Até porque também a consciência é um resultado e não algo a ser feito, uma medida. A gente precisa pensar em medidas. E para pensar em medida, problema social, né? Problema de Brasil, nós precisamos conhecer os órgãos, precisamos conhecer tudo isso para poder chegar ao meio. Por quê? Porque na proposta a gente precisa falar o que vai ser feito, por quem vai ser feito e como vai ser feito. Então nós temos 3 coisas aí: o que, por quem e como. Essas 3 coisas precisam entrar na nossa proposta de intervenção. E precisam entrar 2 vezes, porque precisamos pensar em pelo menos 2 propostas, né? Para ficar uma redação ainda melhor. Então é isso, pessoal. Por hoje foi só.